Mercoagro Talks 2026. Eu recebo aqui nos nossos estúdios a equipe do Cicobi. Eu converso com Mário Filho, superintendente comercial do Cicobi, e com Felipe Corazza, consultor de estratégias. Isso, Felipe? Isso mesmo, consultor de estratégia e negócios. Muito bem-vindo, então, muito bem-vindos. Obrigado. Eu começo perguntando para os dois, né? Podem fazer uma complementação, um pouco do que é o Cicobi, né? Do propósito do Cicobi, né? Da abrangência do atendimento. São parceiros, estão aqui junto na Mercoagro. Legal. O Cicobi hoje é uma cooperativa que ela é muito mais do que um banco, né? Nós prestamos todos os serviços financeiros, né, tal qual um banco, mas nós temos todo o diferencial competitivo que a gente é uma cooperativa. Qual que é esse grande diferencial? O banco, todo o movimento que o cliente faz, ele gera uma receita para o banco, que esse banco distribui para os seus acionistas. Na cooperativa é diferente. Na cooperativa, todo o movimento que o cooperado faz, ele gera uma movimentação, ele gera um retorno para a cooperativa, mas no final todo esse retorno é redistribuído para todos os cooperados. Para uma simples conclusão disso tudo, é como se tu fosse sócio de uma empresa, né? Tu investe o teu dinheiro, tu utiliza dos produtos, dos serviços, e no final do ano tu vai ter uma retirada de capital. Isso é a cota capital que a cooperativa tem. Mas talvez eu estou sendo muito simplista nessa análise, porque a cooperativa é muito mais do que isso, né? Mas talvez para o pessoal entender a diferença de um banco de uma cooperativa é essa. Mas aí, se nós entrarmos nos pormenores, a cooperativa ela vai muito além de uma distribuição de resultado, né? A cooperativa ela está inserida na comunidade, a cooperativa ela dá retorno através do capital social, a cooperativa ela faz um atendimento muito mais humano e próximo e diferenciado. Então, eu posso falar assim da nossa cooperativa hoje, do Cicobi Maxi Crédito. Ela é uma das maiores cooperativas do país, né? Então, nós temos números que falam, por isso eu acho que não vem nem ao caso a gente citá-los, mas eu poderia dizer que aqui em Chapecó, né, que estamos na feira, nós temos 12 unidades de atendimento, nós temos dentro da cooperativa 104 pontos de atendimento. Hoje a Maxi Crédito tem agências em municípios que é a única instituição financeira, né? Isso é a prova que o Cicobi não está só buscando o financeiro, porque às vezes, vamos pensar assim, se tem um município que não existe nenhuma instituição financeira, quer dizer que economicamente esse município não é viável, mas o Cicobi está lá, porque o Cicobi precisa entregar serviços e soluções financeiras para aquele pequeno grupo daquele município. Nós temos, se eu não me engano, hoje mais de 20 municípios onde o Cicobi é a única instituição financeira. Então, o mercado hoje, o mercado financeiro, ele fecha agências e parte para o digital. A Maxi Crédito não, a Maxi Crédito ela continua ampliando os seus pontos de atendimento, ela continua contratando mais pessoas, hoje o nosso grande objetivo é atender o nosso cooperado da forma que ele quiser. Se ele quiser ser atendido de forma digital, nós teremos um canal digital muito eficiente para atendê-lo. Se ele quiser ir numa agência, ele vai ser atendido com muita maestria dentro da agência. Então, eu acredito que dentre todos os diferenciais que uma cooperativa oferece, o nosso principal está na distribuição do resultado, na participação na comunidade e num atendimento diferenciado. Proximidade e humanidade nisso, né? Felipe, eu aproveito para te perguntar. A gente fala de propósito, né? De um sistema, mas onde é que estão essas conexões dentro do agro? Né? Nós estamos num evento que fala de processamento da indústria da carne, da transformação de proteína vegetal em proteína animal, e o Cicobi atua, vamos dizer, de ponta a ponta nesse mercado, até a gôndola? Sim, o Cicobi surgiu há 40 anos atrás, né, o Cicobi Maxi Crédito, dentro de uma cooperativa de produção, justamente olhando para os agricultores. Então esse é o nosso berço, né? O berço da cooperativa é o crédito rural. Então a gente surgiu ali dentro dessa cooperativa para apoiar esses pequenos agricultores que não tinham acesso ao crédito e gerar prosperidade. E isso se perseverou durante o tempo, né? A gente não perdeu as nossas origens e a gente está hoje dentro daquele pequeno produtor rural que planta, que tem a sua vaca leiteira, que tem a sua pocilga, e a gente está dentro da grande indústria que vai processar tudo isso. Então a gente pega todo esse ciclo produtivo, do produtor rural até a indústria e o consumidor final. Então a gente está ali apoiando todas as pontas com o crédito
e muito mais que o crédito, né, com produtos, com serviços, tudo que a gente pode apoiar o nosso associado, né, em todas as frentes que a gente está apoiando. Quando a gente fala do financiamento, do crédito, que faz girar a roda da economia, no final de tudo isso a gente tem um resultado que é um impacto social, né? Onde a gente percebe, né, nos estados onde a movimentação econômica ela é saudável, né, onde menos inadimplência, tudo isso, a gente tem um resultado social muito bom, né? Isso é perceptível dentro do sistema de banco cooperativa? Sim, eu acho que um dos grandes diferenciais do Sicoob é que a gente fortalece muito a região onde a gente está inserido, né? Os bancos, eu gosto de fazer essa comparação porque os bancos, geralmente, todos os recursos captados ou então emprestados, eles circulam ou na mão de acionistas ou eles vão para fora do país. O nosso movimento, ele circula na região onde a gente está. Se, por exemplo, nós temos uma agência no interior de Santa Catarina, que é a única agência do Sicoob. Então, quando vem aquela empresa que precisa desenvolver o seu comércio, precisa captar recursos para contratar mais funcionários, para desenvolver, então a gente empresta esse capital para essa empresa e a gente automaticamente está fazendo esse dinheiro circular naquele município, a gente está desenvolvendo aquele município. Então, o cooperativismo, eu digo que ele é apaixonante para quem vive isso, né? Não é à toa que ano passado, se eu não me engano, foi declarado, né, que era o ano internacional das cooperativas, até o Papa tinha feito uma alusão a isso, e eu cito muito que os países mais desenvolvidos hoje, a Alemanha, que eu recordo esse número de cabeça, na Alemanha 92% de toda a população economicamente ativa possui conta em cooperativa. Aqui no Brasil, nós temos menos de 10%. Então, talvez essa discrepância entre as pessoas terem ou não terem contas na cooperativa tá clara, tá nítida para nós o quanto um país é desenvolvido, porque as cooperativas, eu vou aprofundar um pouco mais, elas vieram para balizar o mercado. Em uma época muito difícil, onde o recurso ele era escasso, onde os bancões tinham todo, eu tô falando isso na Europa, né? Uhum. Tinham todo o poderio e o povo não conseguia ter acesso ao recurso, as cooperativas elas vieram para dizer assim, se o banco não quer atender o pequeno, nós estamos aqui para atender a todos. E aí, eu não vou dizer monopólio a palavra, mas quando os bancões tinham o poder sobre tudo, eles tinham a máquina na mão, eles faziam o que eles queriam. E vem as cooperativas e dizem, não, eu consigo emprestar um dinheiro para ti com um preço absurdamente menor. E aí, né, no início, os bancos pensam, isso não vai dar em nada. E as cooperativas vão ganhando corpo, vão ganhando espaço, vão crescendo. E aí o que acontece? Os bancos eles precisam baixar suas taxas para conseguir ser competitivos. Senão, lá na Europa, os bancos teriam sido ultrapassados, que hoje já foram, né, há muito mais tempo. No Brasil, a gente tem uma certa relutância, talvez por falta de disseminação, talvez por falta de informação, as pessoas ainda acreditam que as cooperativas não têm todos os produtos, mas sim, nós temos todos os produtos financeiros, nós temos todas as linhas de crédito, nós temos todo o know-how para atender qualquer perfil, seja o pequeno, seja o médio, seja o grande, seja o agricultor, seja o empresário, seja o funcionário, mas eu até agradeço o espaço por vocês nos estarem dando aqui, que isso também é disseminar o cooperativismo, né? E quando eu falo cooperativismo, eu levanto sempre a bandeira do Sicoob, mas o cooperativismo é muito maior que o Sicoob, então quanto mais nós fortalecermos o cooperativismo no país, eu acho que melhor nós iremos ter a nossa economia, né? Maturidade financeira, né? Aproveitando esse gancho, né, Mário? A gente traz muito isso no sentido de justiça financeira, né? As cooperativas, elas vêm para trazer justiça financeira no mercado que estava monopolizado, né? E bem como o Mário trouxe, né? A gente tem os bancos privados, eles tiveram que se adequar a isso para se manter também no mercado. Não é filantropia, mas você tem que levar uma taxa justa para o teu cooperado para tu fortalecer esse sistema, para tu poder levar prosperidade às cooperativas também e às comunidades que estão inseridas, né? Quando a gente fala de social, por exemplo, a gente tem hoje o nosso fundo social, né? O fundo social do Sicoob é uma parte do nosso resultado no final do ano, que ele é direcionado para instituições de caridades através de uma banca avaliativa, através de projetos, e esse fundo social, ele atende diversas comunidades, né? Diversas entidades sociais que prestam algum tipo de serviço de filantropia. Ele devolve através de Exatamente. ações. E esse é somente um, tá?
A gente tem o nosso fundo social, a gente tem diversos programas hoje que são apoiados pela cooperativa e que aí sim a gente leva a justiça financeira e leva prosperidade para as comunidades. Falando um pouco sobre produtos hoje, né? Você falou que tem linhas para o agricultor, isso é pequeno, médio porte. Que tipo de aporte eu posso buscar? Eu posso modernizar minha propriedade? Eu posso comprar equipamento? Que tipo de produtos e serviços hoje disponibiliza exatamente para o agro? Hoje, olhando para o agro, a gente trabalha com toda a linha de custeio, então custeio agrícola, custeio pecuário, aquele produtor que precisa de apoio para fazer a lavoura dele, para comprar animais novos, para comprar matrizes. Então a gente trabalha com toda essa linha de custeio, a linha de investimento, aí olhando investimentos para construção de aviários, para construção de pocilgas, investimento em maquinário. Isso, preciso colocar um alimentador automático, vou comprar um robô de ordenha. A gente consegue estar apoiando e do projeto do início até o final. Aqui na nossa região a gente consegue ver muito isso forte com a construção dos aviários, né? A gente apoia muito a Aurora ali, a ABRF, com os associados deles, modernizando essas lavouras, modernizando essas propriedades. Então dá para a gente construir um aviário novo, dá pra gente colocar uma ordenha nova, dá pra gente comprar um trator novo, e isso olhando para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Trabalhamos muito com crédito de repasse também, além das nossas linhas próprias, então parceria aí com o BNDES, com o BRDE, a gente tem como apoiar esses investimentos. Vocês operam também. A ponta. Sim, operamos também. Então, assim, a linha é completa, tá? Todo produto, toda a linha de crédito que o associado precisa, a gente tem como estar apoiando ele. E aí, pensando no desenvolvimento, né? Desenvolvimento dessas propriedades. Tá certo? Então me fala um pouco agora, eu vou te pedir, Mauro, para falar para a gente um pouco sobre esse impacto, né, na cidade, né, nas cidades que vocês atuam e como buscar, onde buscar, por onde que começa, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, mas onde é que eu busco? De que forma eu busco? E ainda uma outra coisa, suporte técnico, principalmente no campo, quando eu tenho uma estrutura com suporte, eu tenho menos evasão, eu tenho menos inadimplência, porque o sucesso daquele negócio é mais grande. Como é que se fixa a relação com o campo, com essa profissionalização? Eu sei que esse programa é atemporal, né? Mas o que eu vou dizer agora aconteceu hoje, mas vai levar para toda a vida. Hoje nós participamos de um programa assim, ó, brilhante da IPAGRE, onde eles fazem um treinamento intensivo com jovens e adolescentes para diminuir o êxodo rural. Então, a IPAGRE está trazendo esses jovens para fazer um treinamento gigante, para preparar esses jovens para o futuro, para modernizar eles, para que eles levem mais inovação, mais ideias, para que eles entendam que hoje o rural não é um agricultor e sim um empresário, né? E que ele leve toda essa inovação. Então, nós estávamos lá como patrocinadores desse evento. E lá no Marechal Bormann, que foi onde aconteceu, nós somos a única instituição financeira. E nós somos muito mais adentro do bairro Bormann, na IPAGRE, levar essa parte social. Coisa que talvez para um banco ou qualquer outra instituição não tem valor. Mas ali está o futuro, porque né? Não vai dar retorno, mas eu acho que o Cicobi é muito mais do que isso. E o Felipe falou muito bem hoje que às vezes pode parecer filantropia, a gente ficar falando, mas assim... O que eu posso dizer sobre isso? Por que então que o Cicobi opera com taxas? Por que vocês não dão tudo grátis? Porque isso não existe. Para conseguir entregar o social, nós precisamos produzir econômico. Então, nós somos uma cooperativa de crédito justa, nós somos uma cooperativa de crédito que opera geralmente com as menores taxas, os nossos produtos geralmente são os menores. Eu vou dizer que qualquer empresa, qualquer cooperativa não consegue ser melhor em tudo. Então, se nós tivermos tudo melhor que todos, nós não conseguimos ter solidez. Então a cooperativa é uma cooperativa extremamente sólida, que tem agora nós tivemos o caso do Banco Master. Então, essa insegurança, que está latente. Tem o fundo garantidor? Tem, mas o que eu digo para todas as pessoas que são nossos cooperados ou possíveis cooperados que pedem sobre a cooperativa, eu sempre faço uma pergunta assim, cara, tu vai trazer o dinheiro talvez da tua vida para uma instituição financeira.
E como que tu vai simplesmente depositar na promessa de um operador? Tu tem que visitar o balanço, tu tem que conhecer a história, a solidez dessa empresa, dessa cooperativa, desse banco. Então, lastro. A Maxi Crédito, ela tem um balanço exposto, ela vem de um crescimento exponencial de 40 anos. Né? Nós não surgimos ontem, não surgimos através de uma mídia, a gente tem muita solidez, a gente tem uma história muito grande. Aqui em Chapecó, que é o nosso berço, nós temos um centro administrativo com 9 andares, nós temos mais 12 agências. Então, o que eu digo assim, às vezes os bancos digitais eles param de operar do dia para a noite e daí desaparecem, aí tu precisa buscar, tu não sabe mais quem achar. Aqui em Chapecó nós temos 12 pontos de atendimento com mais de 200 funcionários só nas agências. Então a cooperativa ela é muito sólida. Então quando tu for escolher levar o dinheiro ou também captar o dinheiro para sua empresa, eu não estou dizendo que tem que ser o Sicoob, mas tu tem a obrigação de pesquisar. Ver o balanço, ver como é que foram os últimos anos, ver se deu resultado ou se ela está... Sabe? Então, o nosso cooperado ele tem formas de descobrir isso. Então, eu nunca vou dizer que um banco é pior ou que o outro é melhor. O que eu tenho que dizer, na responsabilidade que eu vejo na minha cadeira, é alertar, dizer assim, cara, é o teu dinheiro, talvez da tua vida. Então, tu precisa investigar muito bem aonde que tu vai depositar ele. Porque, às vezes, quando acontecem essas coisas, como aconteceu do Banco Master, não tem mais o que fazer. Então, eu acho que o Sicoob hoje... Ele é uma cooperativa, acho não, né? Eu tenho certeza que é uma cooperativa extremamente consolidada. E a gente, através de todo esse econômico que a gente gera, cara, a gente entrega muitos produtos, a gente empresta muito crédito. A carteira de crédito rural, Felipe, é mais de 2 bi. Mais de 2 bilhões. Então, esses 2 bilhões são aviários, são ordenhadeiras, são equipamentos. Empreendimentos. Então, tudo isso a gente, além de estar desenvolvendo toda a nossa agroindústria, a gente está dando uma solidez para a cooperativa. E todo esse movimento, ele gera um resultado, que esse resultado a gente pega, além de distribuir tudo para o cooperado, a gente pega uma fatia e redistribui através do Fundo Social. Então, o Fundo Social, ele é magnífico, porque ali tu pega aquela empresa de mulheres voluntárias que atuam em prol de crianças, né, que tem algum problema, outras... Cara, é assim, ó, eu não vou citar porque eu vou ser injusto, mas é uma coisa que quando tu vê o quantas entidades, pessoas beneficiadas tu beneficia através dessa simples ação, de uma redistribuição de um resultado, faz todo sentido o cooperativismo. Então, eu disse, eu sou apaixonado pelo sistema cooperativismo, não é porque eu sou remunerado por isso, é porque eu estou nisso porque eu me apaixonei. Então, quanto mais pessoas nós pudermos levarmos para o cooperativismo, eu acho que a gente vai ter um país muito melhor. E aproveitando esse gancho também, a tua pergunta, né? Tu trouxe essa questão da modernização do agro, né? Das lavouras. A gente viu um movimento aí há 15, 20 anos atrás e muitos jovens saindo das propriedades rurais porque não se tinha investimento, né? Essa agricultura de subsistência que se tinha lá atrás não era mais um movimento sustentável. Não era rentável para ele, né? Não era rentável, futuro, né? E as grandes empresas, os grandes produtores rurais iam engolindo os pequenos, porque se tinha investimento, tu modernizava. E hoje é essencial isso, você precisa modernizar a tua lavoura, tu precisa modernizar a tua produção, porque tu ganha em escala, tu ganha em rentabilidade, e a cooperativa vem muito para apoiar isso. Uma prova disso é os 2 bi que a gente tem hoje de carteira agro que estão aplicados nas propriedades rurais. E aí que gera todo esse círculo virtuoso que o Mário trouxe, né, de prosperidade, porque esse dinheiro aplicado nas propriedades ele vai gerar receita, ele vai gerar emprego, e aí vai indo, a gente vai cascateando para todo esse ciclo que foi falado aqui. Certo, muito obrigada. Só para terminar, Mercoagro, fundamental, tá aqui, receber clientes, conhecer de perto o negócio dessa empresa, importante estar aqui. Com certeza, a Mercoagro a gente vê como uma oportunidade para estar apoiando nossos cooperados que estão aqui expondo, tanto na venda de equipamentos. A gente sabe que muitos equipamentos que estão aqui precisam ser financiados, as empresas não têm como comprar isso à vista, então o Sicoob vem como parceiro para estar apoiando esses investimentos e para quem está comprando também. Então a gente tem uma equipe aqui que vai estar preparada aí todos os dias da feira para estar atendendo esses associados, e quem não é associado também fica o convite para que estejam abrindo a conta, para que participem da cooperativa, e a gente vai dar todo esse apoio, né, no fechamento de negócios, no repasse desses recursos, para que gere rentabilidade para a feira e para a cooperativa também. Eu costumo dizer sempre assim que o empresário,
ele não é empresário à toa, é porque ele é uma pessoa visionária, né? Senão ele estaria talvez no conforto do CLT. Então, essa pessoa, ela precisa entender que todo o movimento que ela gera no sistema financeiro através de empréstimos, de contratação de funcionários, de pagamento, tudo que ele gera de movimento na economia, se ele colocar na ponta do papel o quanto ele pode ter de retorno através da cooperativa, se ele fizer esse cálculo, se ele permitir um gerente nosso estar lá na empresa dele, mostrando para ele, desenhando o quanto ele poderia ganhar por ano. Nós temos hoje associados, empresários, que tem mais de... Eu posso falar, porque eu não vou falar quem é, óbvio, né? Mais de 500 mil de cota capital. 500 mil de devolutiva, que é o que todo ano ele acumula um pouquinho. Eu acho que deve ter cooperativas com muito mais que isso, né? E aí tu pensa assim, todo o movimento que tu faz no banco, não tem nada. Todo o movimento que tu faz na cooperativa, tu tem retorno, é quase que fica uma coisa clara que a gente precisa ir para o cooperativismo, mas talvez o que precisa é o empresário dar mais espaço para as cooperativas, pelo menos apresentarem as cooperativas, né? Eu acho que se eles entenderem, se eles aceitarem esse desafio, eles vão se arrepender de não ter entrado antes. Certo, então muito obrigada. Boa nossa conversa. Mari, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Felipe, também pela participação no nosso podcast da Mercoagro.